Oi, gente! Começando mais um Acabou em Pizza e hoje a gente veio falar com a vereadora Fernanda Melchiona, que foi a vereadora mais votada de Porto Alegre nas eleições de 2016, para estrear então o nosso quadro de debate sobre política com políticos mesmo, de fato. Então vamos para 5 perguntas com a vereadora Fernanda Melchiona. O que tu acha que está diferente na esquerda de hoje comparada com a esquerda de 10 anos atrás, mais ou menos? 10 anos atrás, acho que é um espaço temporal. O ideal talvez seria 15. Eu tenho 34 anos, confesso. Eu comecei a militar com 14. E eu militava num tempo que o PT ainda era petista. Eu comecei em 98, contra as privatizações do Brito, do Fernando Henrique, enfim. Aí, vim morar em Porto Alegre quando eu passei na universidade. E logo em 2002, houve a eleição do Lula. Só que aquelas políticas de defesa da independência de classe, de reforma agrária, enfim, de enfrentamento aos interesses dos poderosos, de taxação dos ricos, que eu tinha aprendido no tempo do PT, ficou numa gaveta. E o Lula fez uma carta ao povo brasileiro, coligando com esses setores, né, do sistema financeiro, e no primeiro ano de mandato expulsou os que foram coerentes e votaram contra a reforma da Previdência. Quem eram à época? A Luciana Genro, a Luiz Heleno, o Babá e o João Fontes. Eu me senti expulsa e vim pro PSOL. A gente começou a fazer o Partido Socialismo e Liberdade. Por que eu digo isso? Porque passou um largo de tempo de uma esquerda que tinha sido cunhada na ditadura militar, combatendo a ditadura militar, lutando por democracia, né, lutando e unificando essas lutas sindicais, juvenis e camponesas para que se derrotasse a ditadura, que foi, obviamente, terrível, cometeu crimes contra a humanidade e era a supressão de todos os espaços democráticos. Mas houve uma adaptação de uma parte dessa esquerda. E as bandeiras que historicamente são conhecidas como de esquerda foram muitas deixadas de lado. E em 2003, nós começamos a dizer, não, é preciso manter viva as ideias da esquerda, é preciso uma nova esquerda no Brasil. E eu ainda acho que é preciso uma nova esquerda no Brasil. Né? Isso não significa não se indignar com a seletividade, porque para mim é evidente que não querem que o Lula se candidate. Eu acho que ele tem o direito de se candidatar, embora não vá ser o nosso candidato. Porque é preciso fazer um balanço do lulismo, sabe? Dessa aliança com setores que, enfim, são setores burgueses, do agronegócio, dos banqueiros, dessa aliança com empreiteiras e grupos empresariais que sempre tiveram uma relação promíscua com o Estado, né? Porque isso sempre houve no Brasil. O problema é que um dos partidos que foi construído para combater isso resolveu fazer parte desse regime político apodrecido. E nós achávamos já que era necessário construir uma nova esquerda. Então, bom, uma coisa é, no tempo presente, defender o direito, né, do Lula a ser candidato, e eu acho que isso é necessário, porque, evidentemente, existe uma política da burguesia brasileira de não deixá-lo se candidatar. Mas outra coisa é que não pode ser o nosso projeto, é preciso uma nova esquerda. E eu vou dar 3 pontos para te seguir me perguntando. Primeiro, que tem independência de classe. O que significa isso? Que defenda os interesses dos trabalhadores, da juventude. O Marcelo Freixo, nosso deputado estadual do Rio, tem uma frase que eu gosto muito. Quem diz que governa para todos está mentindo para alguém. E o que nós vimos no Brasil nos últimos anos? Em função do cenário internacional mais favorável, o Brasil começou a exportar mais. Mas houve, no andar de cima, os caras ganharam muito dinheiro. No andar de baixo, bem debaixo dos miseráveis, houve políticas compensatórias que são importantes. E a classe média, enfim, em geral, o setor do meio, né, teve um arroxo salarial. Mas o fato é que para mexer estruturalmente num país que tem 6 bilionários, que tem a mesma renda que 100 milhões de pessoas, é preciso fazer reformas estruturais. Taxar ricos, taxar juros e dividendos, auditar a dívida pública, porque senão acontece o que aconteceu. A primeira crise econômica, os programas sociais vão por terra. Um governo ilegítimo que quer acelerar ainda mais os ajustes, como o do Temer fez a PEC 55, tem decorrência direta na universidade, tem decorrência direta na saúde, na assistência, nos municípios. Eu já vejo aqui em Porto Alegre como a diminuição dos repasses federais está piorando a vida da cidade. Claro, nós temos um prefeito como Marquesana, é uma tragédia. Mas é óbvio que tem essa decorrência econômica, então tem que ter independência de classe, ou seja, princípios. Tem que governar para um lado. Eu acho que é necessário governar para a maioria, que é 99% da população. Nós estamos falando de menos de 1 que controla essa riqueza. Só que eles controlam também uma parte dos meios de comunicação, não é que sejam fracos, são pouca gente com muita influência na política e na economia. É preciso apostar na mobilização. Outro tema que aconteceu, quando tinha os governos petistas, o PT dizia, não, lutem que agora o governo é meu. Não precisa lutar, tal, deixa o homem trabalhar, chegou a ser um lema do Lula.
Ao contrário, é preciso apostar na auto-organização do povo. E aí não significa, tipo, a Carol, detesto política, não quero me candidatar mais, Carol, mas que vai estar fazendo vídeo para debater, que vai ter grêmio estudantil em escola, que vai ter diretório acadêmico potente, que vai ter sindicalismo, que vai ter associação de moradores. O povo tem que controlar a política e tem que ter mecanismos que as pessoas possam participar. Do ponto de vista global, teria muitas coisas para terem sido feitas, né? Plebiscitos, referendos, conselhos populares, tem várias formas de tirar o peso de um congresso corrupto e criando espaços de democracia, né, popular. E terceiro, é preciso unir as lutas econômicas com as lutas democráticas, porque as lutas democráticas, elas são essenciais, elas são estruturais num modelo desigual como o nosso. O que eu chamo de lutas democráticas, que não são só democráticas, mas só porque o termo é muito cunhado? Nossa luta contra o machismo, é funcional a um regime como esse ter mulheres que ganham menos que os homens. A nossa luta contra o racismo é estrutural na sociedade brasileira, uma sociedade que viveu e que promoveu uma barbárie como a escravização e fez o que fez com milhões de negros e negras que vieram para cá e que, né, seguem com a dupla opressão, porque também são os que menos recebem salário, as maiores vítimas da desigualdade. A nossa luta pela liberdade de orientação sexual, porque as pessoas têm que ter o direito de ter as famílias que quiserem, amar quem quiserem, e tem uma casta política que também tem setores muito fundamentalistas dentro, que não deixa avançar as lutas democráticas. Então uma nova esquerda também tem que ser parte dessas lutas, é evidente, mas de tentar unificá-las sem tirar o lugar de fala, sem tirar a particularidade de cada uma, não é isso, mas é unir o máximo possível para dar mais força para todas elas, né? Eu acho que são desafios. Porto Alegre está vivendo uma grande crise de segurança agora. E então qual tu acha que pode ser a saída para isso? Eu acho assim, são dois temas. Eu falo muito, né? É uma tragédia isso. Nunca mais vou entrevistar. Não, eu acho que tem um debate mais geral da sociedade que é preciso fazer, né? Porque para combater, de fato, a violência social e a própria regimentamento, né, essa lógica de jovens que se envolvem desde cedo com o narcotráfico, que são descartáveis para o tráfico, que são aviãozinhos, eu acho que tem dois temas. Uma prevenção, que é fundamental. Darcy Ribeiro dizia 20 anos atrás que uma sociedade que fechasse escolas ia estar abrindo presídios, é isso que está acontecendo. Estão fechando escolas e, ao mesmo tempo, nós temos a terceira população carcerária do mundo aqui no Brasil. E quem são? A maioria é preso preventivo. Preventivo, não sequer foi a julgamento. A maioria é negro, pobre, sem ensino fundamental completo e em delitos, em geral, envolvendo denúncias com relação ao tráfico ou furto, etc, etc. Crimes contra a vida, menos de 5% dos presídios, ou seja, estupro, latrocínio, assassinatos, que é muito grave, né, e que são, obviamente, com potencial de risco para nós muito maior, além do que é preciso discutir a questão das drogas, porque alguém que mora na periferia, que é pobre, que é preso com 5 gramas de maconha, já cai direto como traficante. Se tu for pega, e desculpa o tu, porque, né, porque a gente é branca então, aqui na Cidade Baixa, é usuário, porque existe, isso a gente vê inclusive nas matérias de jornal, né, quando pegaram, não sei se tu te lembra, no Globo, pegaram um cara em Copacabana com não sei quantos quilos de maconha, mas era uma coisa assim, que é impossível uma pessoa fumar todos aqueles quilos de maconha, impossível. Jovens são presos com não sei que quilos de maconha. Quando é na Rocinha, traficante é preso, entendeu? Julgou, condenou, prendeu na hora e não tem assunto, que existe uma seletividade penal. E 2, mesmo que tenha algum envolvimento, é óbvio que os grandes traficantes estão muito longe da periferia. Quem verdadeiramente transporta quilos de cocaína num helicóptero, por exemplo, quem faz e transporta por fronteiras quilos de pasta que depois são enriquecidas, quem fomenta o tráfico de armas, porque o tráfico é um negócio extremamente violento que alimenta o tráfico de armas. Então tem temas centrais que nós precisamos debater. Por exemplo, a questão do fim da guerra às drogas, que foi uma política criada pelo Nixon de diminuir o estado social e aumentar o estado penal contra esses delitos, fazendo, por exemplo, a legalização da maconha. Diminuiu o número de mortes. Claro, o tráfico no Uruguai nem se compara aos tentáculos do tráfico no Brasil, mas zerou lá. Poderia reduzir muito, né, o tráfico de armas, a gente deixar de tratar como tabu e fazer uma legalização de uma droga psicoativa que é usada.
E que bom, à medida que é regulada, tu pode tirar o que o tráfico tem de mais precioso, que é o poder econômico. E ao mesmo tempo ter, bom, a arrecadação de impostos, para inclusive fazer campanhas educativas sobre os males das drogas, enfim. Então eu preciso discutir as coisas não com tabu, mas com profundidade. Porque a proibição alimenta muito a violência no Brasil, porque alimenta o tráfico de armas, que alimenta, obviamente, esse círculo vicioso de assassinatos, de mortes, etc, etc. E 2, o tema da prevenção. Eu acho que é evidente que é preciso, por exemplo, ter medidas paliativas necessárias. A questão de, por favor, não parcelar salário de brigadianos, ter mais profissionais na rua, ter câmera, ter coisas que ajudem a sensação de segurança e ao mesmo tempo iniba a possibilidade de assaltos, latrocínios. Tudo isso é muito importante, mas não é o que vai atacar a raiz do problema. É preciso ter iniciativas que ataquem a raiz do problema. Então, a questão da escola, a questão da cultura, a questão da prevenção, por mais batido que possa parecer, é o que mais é necessário hoje, que é o que os governos estão desmontando. Tem pesquisas muito interessantes que mostram o peso que a escola pode ter para que alguém não se envolva com a criminalidade, sabe? E são temas que, obviamente, nós temos que tratar para ter uma nova política de segurança. Eu fiz um mapa e depois eu vou deixar um exemplar com vocês, depois eu não peguei, não vamos interromper a gravação, que ele mostra como a ausência de direitos e o ataque aos direitos humanos fundamentais tem alimentado a crise da segurança pública, ou seja, à medida que se tira direitos e se mantém a desigualdade da geografia da cidade, mais violência social tem. E a gente fez pegando anos, mostrando estatísticas para mostrar que o problema da segurança pública não é os direitos humanos, como quer dizer uma direita que faz chavão e soluções fáceis, que é só discurso para problemas complexos, mas que talvez só aumentasse os problemas. Mas ao contrário, a ausência de direitos humanos, o desrespeito a esses direitos humanos, a saúde, a educação, a moradia, retroalimentam um círculo vicioso que faz com que o Brasil seja esse país. E por fim, que é tanta coisa, mas a questão da investigação. Não é possível que no Brasil seja muito fácil matar, Carol. Só 5% do presídio central é de crimes contra a vida e mataram mais de 60 mil jovens no último ano. 60 mil pessoas foram mortas no último ano, mortas violentamente. A maioria jovens, negros, da periferia. E não é possível que nem, 10% desses crimes sejam solucionados. Não é possível que seja tão fácil matar e não haja uma investigação e não se chegue aos autores desses crimes hediondos, né, de crimes contra a vida. E mesma coisa, estupro. Nós temos uma das mais altas estatísticas de estupro do mundo. E aí? E na hora de investigar? Já tem DNA, tem um monte de coisa, mas recém em 2012 chegou a tecnologia do DNA no Rio Grande do Sul e ela só testa o banco que tem. Então assim, por favor, né? Já tem tecnologia, o Brasil agora deve estar nona economia do mundo, mas sempre oscila entre as 10 principais economias do mundo. Qual o problema que o dinheiro dos impostos de todo mundo não está indo para salvar a vida de todo mundo? Está indo quase 50% para enriquecer banqueiros e grandes empresários, é verdade, com a dívida pública. O problema do Brasil não é a Bolsa Família, é o Bolsa Banqueiro. Essa sim, consome os nossos recursos e faz com que não tenha investimento nas áreas sociais. Agora aqui em Porto Alegre também teve um aumento do transporte público. E já durante a campanha eleitoral do Marquesani falava sobre a privatização da Carris. E agora o prefeito recentemente inaugurou a parada sustentável ali perto do Moinhos. E aí a gente queria saber um pouco a tua opinião sobre todos esses movimentos que aconteceram em relação ao transporte público. O Marquesani, na verdade, nisso também cometeu um estelionato eleitoral, no sentido de que as tarifas aumentaram. Ele disse que não retiraria a segunda passagem gratuita, que era um mecanismo de ter direitos à população que mora de forma nas regiões mais periféricas. Ele retirou isso. Ele, ameaçando a privatização da Carris, ele sucateia para que, enfim, aumentar os problemas de gestão para depois justificar uma privatização. E ao mesmo tempo ele seguiu uma lógica de dar os privilégios para os empresários de ônibus. Por quê? Porque Porto Alegre, acho que não só Porto Alegre, né? A gente tem um sistema de transporte que é uma lógica de capitalismo selvagem, que é o seguinte, sério, é assim mesmo. Se as empresas de ônibus perdem passageiro porque o serviço é ruim, porque tu fica esperando na parada e nunca chega, você sabe bem disso, porque deve pegar o ônibus, esperar o T1 ali do lado, né, aí tu vai, e tu resolve de Uber com teus colegas, ou tu resolve de Cabify, ou tu vai a pé, enfim. Mas se tu deixa o sistema de transporte porque a qualidade é ruim, porque o preço é caro, etc, sabe o que fazem os empresários? Aumenta a passagem. Ao invés de melhorar a qualidade, aumenta a passagem. Isso é uma lógica de capitalismo selvagem, porque no geral, mesmo um produto,
um jeans, o cara vai comprar, se o jeans é ruim, tu não compra mais, né? Não, mas aqui tem o subsídio do Estado, no sentido de, à medida que diminui o número de passageiros pagantes, aumenta a tarifa de ônibus para sustentar o modelo de transporte. E, ao mesmo tempo, eles têm um pacote que é retirar direito de todos e manter a tarifa alta. Tem projeto que tira meio passe de estudante, vincula um critério de renda, que daqui a pouco eles diminuem o critério de renda e tira de todo mundo. E mesmo, eu acho que ser estudante é uma condição que tu tem, então é um direito. Querem tirar dos 60 a 64 anos para os idosos de baixa renda, querem extinguir cobradores, ou seja, querem tirar os direitos sociais para beneficiar o tripé da pirâmide, que é os empresários de transporte coletivo, assim. Então eu acho que é muito complicado o que está acontecendo no transporte, tem piorado muito, e a gente vê o tema da parada sustentável. Eu acho que o prefeito não conhece a cidade, assim. Acho que o prefeito ele é criado numa bolha e, assim, nunca conviveu com a realidade de Porto Alegre, que quem anda de ônibus, honestamente, de noite eu jamais vou botar meu celular para carregar numa parada de ônibus, porque infelizmente a vida é dura da insegurança. Então não é que paradas sustentáveis não seja assim como a gente almeja, ter paradas sustentáveis, ter o carregador. O problema é que a realidade de Porto Alegre não é a realidade de Paris, sabe? E basta andar na rua para conhecer. Tem problemas muito grandes de segurança, tanto é que aumentou muito o assalto dentro dos coletivos. Não, se perguntar, eu conheço muitos motoristas cobradores. Olha, eu não me lembro de estar em plenária com eles e perguntar quem é que já foi assaltado aqui. Acho que 70% levanta a mão. Tipo assim, é comum assaltarem motoristas cobradores dentro do ônibus, o que é lamentável, né? Então eu acho que o prefeito desconhece, assim, a cidade e faz factoides para tentar salvar um balanço de um governo que está afundando e que está mostrando a sua face, inclusive nesse tema muito latente que é o transporte coletivo. Sabe que a gente tem uma longa trajetória nisso. Em 2013, com as mobilizações da juventude, a gente conseguiu que não houvesse aumento da tarifa, né, durante um ano inteiro. Inclusive, as famosas jornadas de junho começaram aqui em Porto Alegre na luta pelo transporte, que a gente conseguiu revogar. Agora, esse ano, eu acho que as pessoas também não se mobilizaram muito no tema do transporte, porque a situação ficou muito crítica em muitas áreas. Então, assim, né, tem tanta coisa que as pessoas às vezes não sabem para onde vão. E eu acho que também, às vezes, tem uma certa perplexidade com a situação política, de que tudo tá difícil, que não adianta fazer nada, o que é muito ruim. O medo e não sei se o medo é a palavra certa, mas o ceticismo e a ideia de que a gente não pode mudar só nos faz paralisar e só faz manter as coisas como estão. Eu acho que a gente tem que acreditar nas nossas forças. Tem gente que me diz assim, mas Fernanda, tá muito difícil, veja o que tá acontecendo. É verdade, tá difícil, mas gente, já teve muito mais. Se fosse na ditadura militar, eu não ia estar aqui com vocês, né? Eu tava lá no DOPS, num porãozinho, tranquilamente, se tivesse viva ainda. Muita gente foi assassinada. Bom, as mulheres há 100 anos atrás também não iam estar aqui. Nós ia estar em casa lavando prato com um marido como se fosse o nosso dono e 5, 6 filhos na volta. Porque as mulheres eram condicionadas a ser só esposas e mães na vida. E, bom, se lutou para estar aqui. Já se lutou na escravização. Olha que barbárie que se produziu contra os povos, contra os negros e negras, contra os povos arrancados da África da sua pátria. E as pessoas lutaram para acabar com isso, embora não tenha havido justiça de reparação. Então, quando me dizem que tá muito difícil, eu sempre digo, mas já teve muito pior. E teve gente que lutou pra gente estar aqui. Então, assim, bora lá, né? O governo Sartori está, desde o início, com um projeto de recuperação fiscal e ele tem tomado várias medidas, principalmente contra o funcionalismo público, então, para tentar colocar as contas em dia. O que tu acha sobre essas medidas e sobre esse projeto de recuperação fiscal? Eu não quero ser longa, assim, mas essa recuperação fiscal é o mesmo engodo que houve em 98. 98 se assinou, não sei se foi 97 ou 98, porque eu era muito jovenzinha, né? Eu tinha 14 anos, mas se assinou esse pacto. O Brito era governador também do PMDB e o presidente era o Fernando Henrique do PSDB. E eles fizeram esse pacto, essa dívida do Estado com a União, que começou lá em, não me lembro agora, 6 bilhões, e todos os meses o Estado pagou, foi um alongamento da dívida, todos os meses o Estado pagou, e hoje a gente deve 50 bilhões. Olha que loucura, porque os juros foram lá em cima, eles criaram mecanismos que é um mecanismo como se a União fosse um banco e tu fosse e o Estado fosse tu indo lá no Itaú negociar o cartão de crédito, que é uma coisa muito louca, porque os juros lá em cima, sempre corrigidos acima da inflação, o Estado contraiu essa dívida. Bom, isso levou uma questão de insolvência do Estado. Somado com isso, eles fizeram a Lei Candir, que tirou os impostos de materiais de exportação. O que acontece? O Rio Grande do Sul perdeu muito dinheiro com isso.
Então, essas duas medidas, que na época foram vendidas como a salvação para o estado do Rio Grande do Sul, é o que faz a gente viver essa penúria nos dias de hoje. E eles estão fazendo, na verdade, a mesma coisa com o projeto de recuperação fiscal. Por quê? Porque o projeto, ele diminui os juros para frente, mas ele não reconhece o óbvio, a dívida já foi paga. Já foi paga. Se tu pega, por exemplo, e bota o índice da inflação, né, o IGP do período, etc., vai dar... Não, é que os juros foram flutuantes. Não foi os juros que deveriam ter sido usados. Agora eu não me lembro qual dos dois, se é o IPCA, mas enfim... Tem estudos do Tribunal de Contas, dos auditores do Tribunal de Contas, desculpa, o CEAP, comprovando isso. 2, ele alonga essa dívida e faz uma série de contrapartidas para o Estado, que é abrir mão de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de atendimento às áreas sociais, que é congelamento de concurso, é privatização, é fechamento da FEE, da TVE, fechamento de todas. Gente, a FEE é o que produz economia estatística, que não produz só para estar lá no site bonito, produz para gente que vai usar para pensar política pública, produz para quem está, enfim, para os empresários que estão fazendo determinada coisa, tudo nos unidades da FEE. O governo vai ter que contratar consultorias privadas para fazer o que a FEE faz. E eles vão fazer. E eles querem fechar a FEE. Então, é perverso. É parte de uma lógica neoliberal de desmontar o Estado, dando como argumento que é a única alternativa. Não é. Por exemplo, batalhar por essa questão da suspensão da dívida pública e da dívida do Estado com a União, mostrando que ela já foi paga. Essa questão da Lei Candir tem que regulamentar, porque tem a ideia de que o Estado seja compensado por essas perdas que tem lá desde a década de 90, então tem que dar esse recurso, tem que combater a sonegação fiscal. Tem que, aliás, parar de dar isenção milionária para empresários que geram 5, 6 empregos, para grandes empresas, às vezes, que não produzem empregos, etc, etc, e é dinheiro que o Estado está deixando de arrecadar. O Pedro Ruas, nosso deputado estadual, ele fala de um exemplo da empresa do Lírio Parisotto, que acho que produz aquelas coisas de CD, não sei, não tenho bem certeza que eles acham, que ganhou mais de 300 milhões de isenção e produz 5 empregos. Um pouquinho, entendeu? Deixou de pagar 300 milhões. Então são coisas que são uma lógica extremamente perversa. Eu acho que a lógica do Sartori é de desmonte do Estado, vendendo essa como única alternativa. É o contrário, tem alternativa, tem saída, tem que ter enfrentamento com a União, tem que ter mobilização, tem que ter medidas eficazes para voltar ao Estado do Rio Grande do Sul para garantir prioridades, que é, né, o atendimento à população. Mas é óbvio que o que eles querem fazer vai gerar o mesmo problema que começou lá em 98 a gente está discutindo agora. Essa recuperação fiscal vai nos trazer muitos problemas ao longo dos anos. A última, então, eu queria saber a tua opinião sobre o que aconteceu com a Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes. Eu acho que, claro, é uma coisa trágica, dolorida e pesada, assim, pra nós, porque, assim, falando do ponto de vista pessoal, cara, uma companheira, assim, brilhante, exemplar e muito querida, que foi arrancada, né, da gente, dos companheiros e companheiras dela, e da sociedade, pelas lutas que ela defendia, e o Anderson, claro, foi assassinado junto. Eu acho que a Marielle era expressão de uma primavera feminista, do empoderamento das mulheres, da voz das mulheres negras, da periferia, no combate às milícias, que são estruturas paramilitares gestadas dentro do próprio Estado, né, nas periferias, que massacram o povo do Rio de Janeiro, em relação com políticos, com polícia, né, com grupos criminosos na comunidade que cobram gás, cobram a net, cobram a segurança, e se tu não paga a segurança para eles te matam, te executam, é uma coisa muito pesada. E a Marielle sempre enfrentou isso, né, além de enfrentar, enfim, todos os ataques contra os trabalhadores. Então, é uma dor, claro, brutal, né, para todos nós, mas também é um sinal preocupante no sentido de que ela foi assassinada pelas coisas que ela defendia, tá? Um assassinato de uma ativista, de uma vereadora, de uma militante, todas as mortes são graves. A gente sabe que a vida é um conceito fundamental. O problema é que o assassinato dela é justamente por enfrentar um crime de ideias, é um crime político na ideia das coisas que ela defendia. Isso torna mais grave ainda, tá? Porque a gente ainda não sabe quem assassinou. Aliás, hoje são 27 dias sem respostas, né?
sem respostas de quem matou a Marielle, quem mandou matar Marielle e Anderson. Então, assim, nós não vamos sair da rua até descobrir. Sexta-feira agora vai ter uma mobilização aqui em Porto Alegre, de um mês, né, sem respostas. A gente quer convidar todo mundo para estar, é evidente, porque é necessário que não se saia das ruas até se descobrir quem matou, quem mandou matar, e ao mesmo tempo reforçar a ideia de que não vão nos calar, assim. Eu acho que é muito dolorido para nós, e para mim em particular, que gostava muito dela, enfim, essa perda. Mas nós não vamos deixar que a vida da nossa companheira seja em vão. Nós vamos brigar com mais força, com mais garra, denunciar com mais voz ainda as coisas que ela denunciava, porque não vão calar as lutas da Marielle e as nossas lutas, não vão silenciar, né, aquilo que é necessário para defender os interesses do povo. Então, além de não sair das ruas até descobrir quem mandou matar, nós também não vamos sair das ruas até resolver esses problemas estruturais que ela denunciava, né? O combate ao genocídio da juventude negra, o combate ao machismo, o combate à LGBTfobia, a defesa dos direitos dos trabalhadores. É a nossa obrigação, com a vida dela, com a família dela, com a esposa dela, com a companheira dela, com a filha dela. É a nossa obrigação com o Estado, honrar as lutas da Marielle. Tá certo. Então, muito obrigada, Fernanda, por nos receber. E é isso, gente. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem, ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima. Tchau. Muito obrigada, Fernanda. Tchau, gente.